Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, nossa maratona, certo? Vamos aqui ver os cenários alternativos para a nossa maratona Scrum. Estamos fazendo aqui a maratona Scrum. Eu também estou lançando outros vídeos aí, só devido ao tempo, a correria. Mas se você quiser contribuir com o projeto, certo? Para a gente estar aqui, eu atualmente estou sem projetos, certo? Se você quiser contribuir para o projeto, essa é a minha chave Pix para a gente fazer mais pesquisa e desenvolvimento. Estamos fazendo a pesquisa e desenvolvimento, né? Meu canal tem esse objetivo com o Guia Mestre Scrum Profissional, dominando Scrum. Meu objetivo é esse treinamento, é um pouco de pesquisa e desenvolvimento na prática e implantação no cenário real do dia a dia. Também eu tenho um treinamento Scrum aí para equipes, chão de fábrica. Se você quiser para a sua empresa aí, a gente treinar uma equipe ali para trabalhar, ok? Então aqui a gente tem uma imagem, né, que eu já falei dessa imagem várias vezes, essa imagem rola muito pela internet, né, grande pessoas aí trabalha com essa imagem aqui que exemplifica o contexto do dia a dia do nosso trabalho, né, do trabalho Scrum, do trabalho com as equipes, gerentes, entre outros. Lembrando que o Scrum é uma metodologia, então ela existe várias outras, às vezes tem metodologias que não é implantada e outras sim, e outras não, ok? Meu objetivo do meu canal aqui é trazer as outras metodologias que eu falei no vídeo anterior, né? Tem o XP, tem o Extreme, tem o FDD, tem o Crystal, implantar eles também na prática do dia a dia, porque estamos fazendo um estudo de caso aqui da empresa Sanear Bem, né? Com a empresa Embrasa, que é a empresa de saneamento básico, e a gente está simulando. Nos próximos vídeos a gente vai também aqui, a gente falou sobre escalar, né? Mas a gente também vai aprofundar mais no Scrum. Eu estou fazendo um overview aqui do implantação na prática, para que quando a gente for para a prática aqui operacional, quando eu falo operacional, eu falo a questão de você ali abrir o gira, fazer reunião, então vou mostrar tudinho aqui nos próximos vídeos, certo? Mas eu estou fazendo um cenário dos tópicos, das cerimônias, né, a jornada de trabalho, que deve funcionar dia a dia, certo? Isso não é critério para você gerenciar dessa forma, mas é um modelo para quem está iniciando aí, ou quem já está na prática como tech leader, você ter uma noção ali para começar a atuar com o cliente, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Se a gente vai para os cenários alternativos, eu botei esse tópico aqui porque eu já falei nos vídeos anteriores de toda a jornada de trabalho que deve ser, todas as cerimônias, ok? E a gente vai aprofundando cada uma delas. Porém, a gente já falou aqui sobre a sprint backlog dele, a gente simulou aqui, né, outros casos, sprint retrospectiva, sprint review, certo? A gente falou bastante de cada um. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar como definir uma sprint plan, a gente vai refinar mais na prática também, mais ainda, fazer vários outros cenários, tem muitos cenários para ser feitos, porque existe N empresas e N segmentos. Então você tem que ir ali atuando, fazendo dia a dia para que você tenha maturidade, né? E você vai depender de pessoas trabalhando junto. Mas isso é importante. Então a gente vai aprofundar também muito na sprint plan, e aí a gente vai sprint retrospectiva e a gente vai dando continuidade. Os cenários alternativos que eu quero falar, pessoal, é que vai no dia a dia, quando a gente começar a trabalhar, a gente não só vai seguir as cerimônias Scrum, porque as empresas ela tem um meio fim e tem um trabalho meio, né? Que é o meio fim é que é onde a empresa vai chegar ao objetivo, né? Quem trabalha muito com o setor de administração vê o departamento de forma diferente. Muitas áreas agora estão implantando algumas metodologias, né? Mas eles vê ali com o objetivo da operação, alcançar os objetivos do produto, que agrega valor, e a gente deve ter ciência disso. Aí agora vamos entrar para a área de software aqui, onde o Tech Lead deve atuar, certo? Onde o Tech Lead deve atuar, porque o Tech Lead, existe Tech Lead também ali na ilha de plantação Scrum. O Tech Lead, como ele deve atuar ali e fazer intermediário. Embora o Scrum Master cuide dos rituais e da fluidez do processo, o Tech Lead tem um papel essencial no aspecto técnico e na entrega de qualidade.
Então, a responsabilidade típica do Tech Lead ali é revisar e garantir a qualidade do código, que é o famoso código review, orientar os devs sobre as boas práticas e arquiteturas, monitorar o progresso técnico e antecipar riscos, preparar ou supervisionar a preparação dos ambientes, que é a homologação, e ser ponte entre PO, equipe e viabilidade técnica. O que costuma ser feito, às vezes, não ter tech lead ali, né? Às vezes, assumir um papel de Scrum Master em determinada organização e papel de tech leader pode ter dificuldade aí e gargalos enormes. Só que você, às vezes, muitas pessoas já experientes ali do time, né, desenvolvedores, podem atuar como tech lead ali para fazer alguns trabalhos. Eu acho que cada papel deve ser, quando você implanta Scrum, deve ser já, cada papel, cada função, quando você entra no time, deve já ser dita, porque assim fica ciente e mais organizado o Scrum. Por quê? Quando você sabe quem é um Scrum Master, você sabe Tech Leader, você sabe quem é um Dev, você vai saber sua função, certo? Então, e ali você vai exercer e você não vai ficar muito trocando, né? Dando um pano para mangas ali do trabalho. Então é importante. Ah, mas não é assim que é a vida real, Manuel. Não é assim que funciona. Tem que, sim, tem que misturar, vai fazer. Não é assim que funciona. Porém, não é assim que funciona, mas só que os rituais e a documentação do guide lá, ele fala bastante, né? Que deve separar que aspectos, né, da adaptabilidade, transparência. Então a gente deve ter isso. Então, os papéis é importante, porque no momento que você se reunir, as pessoas vão ter que ter aquela firmeza, né? Pô, ela é meu tech leader, pô, meu tech leader tá me influenciando, ó, a gente vamos revisar, pessoal, hoje e garantir aqui a qualidade do código, no código review, vamos ver aí, vamos lá, dev lá, o dev Felipe, passa aí tudo que você desenvolveu, dev Felipe, como tá ali a estrutura do código, me dê explicação, né, macro, né, não micro, muito detalhe. Então ele vai ter que explicar ali, dar seu aval e explicar. Os momentos por request é importante. Então tem muitos papéis importantes no Tech Lead, ok? Esses cenários alternativos podem existir, pode, porque ele vai estar atuando ali intermediário. Às vezes não tem, o Scrum Master ali é o líder e ele, se for meter mão na massa, vai ter um tempo ali de atividades ficar muito gargalo. Quem prepara o ambiente para teste? Eu tenho muito. Você vai ter muito problema também em ambiente de teste. Porque tem vários departamentos da empresa. Imagina aí, por exemplo, a empresa aqui, Saneaban, que a gente, né, Saneabem, né? Com a empresa Embrasa, que é a empresa de saneamento, mas tem vários módulos. Como preparar esses ambientes, integrar esse ambiente, certo? Porque para montar esse ambiente é uma infraestrutura, é um custo. Porque você tem que testar. Eu vou falar cenários alternativos aqui da operacional, mas eu já vou abrir uma ideia. Porque assim, um ambiente de teste, pessoal, ele às vezes a empresa não quer passar o ambiente de homologação. A empresa sim, que você presta serviço, tem o ambiente de homologação, você só deve produzir seu ambiente ali interno que você está fazendo seu trabalho terceiro. Muita minha experiência eu tinha visto o seguinte, por exemplo, a empresa terceira monta, entende o ambiente do cliente de homologação, QA ou produção, né? E o cliente agora ele não está passando mais produção para muitas terceiras, né? E aí você entendendo esses dois ambientes, você monta aquele ambiente para você, né? Separado. Eu vou mostrar isso mais à frente. E ali, depois você vai montando esse ambiente, você vai ter uma ideia de de como você vai atuar. Porque você desenvolvendo, testando, você pode não ter impedimentos relacionados ao seu ambiente. Porque no ambiente do cliente pode haver muitos problemas, muitos outros pessoal estão usando o sistema. Então, sugiro cópia dos ambientes dos sistemas, ou você montar ali, tem um tempo do projeto para uma preciso montar um ambiente aqui, tal, deixar ali, hoje já tem um dock, né? Tem muita infraestrutura aí base para você montar um ambiente, ou em cada máquina desenvolvedor. E depois de testar, o cliente vem e passa ali pelo o seu ambiente de teste e vê, poxa, está funcionando ok. Depois ele vai pegar todo aquele projeto que foi desenvolvido, ele já validou, tudo ok, né? A terceira tem que estar ali dando um suporte, falar, ó, eu tenho todas as evidências aqui que o sistema está testado, então eu quero todo o código fonte, todas as implementações boas,
e funcionando. Pronto, você vai entregar e vai ter que reproduzir no mesmo ambiente. Aí depois você vai migrar para o ambiente do cliente, todos os códigos, todo o pull request, tudinho. Isso aí eu vou mostrar mais na frente, que é um cenário legal que está acontecendo muito, porque as pessoas estão muito misturando e isso está entrando na área de segurança de informação, para não misturar os ambientes. Isso é importante. Mas aqui, nesse tópico aqui, que eu não vou aprofundar muito, Tech Lead ou Dev designado deve ali utilizar uma noção de infraestrutura DevOps para você pegar uma cova do cliente e montar um ambiente do cliente para dar um suporte ali e tentar mostrar ao cliente como é que funciona. E se houver a equipe de infra, ela entra como suporte, pronto. Mas a equipe, aí tem outras perguntas, né? Mais equipes ágeis e menores, como na Embrasa, né, que a gente está falando aqui, é comum que o Tech Lead ou algum dev mais experiente já pode configurar e validar o ambiente de teste. Então a gente deve delegar ali antes para um tech lead, se você está atuando com o Scrum Master, delegar o tech leader, ou o pessoal de dev ali para montar seu ambientezinho, porque no momento do code review a gente tem que ver ali funcionando o que o dev teve, né? Funcionando. Isso envolve também aqui, pessoal, muito contrato, tudo isso, né? Mas hoje, no Advento, você tem que estar com o ambiente ali para mostrar, né, o código funcionando, levantar os ambientes, tudo ali, isso é importante, ok? Então, o Scrum e o PO, deixe lá eles relacionados mais a gerenciar essas tarefas, gerenciar mais os rituais Scrum, as cerimônias, e dar um suporte mais acima para os tech leads e desenvolvedores. Temos que notar, pessoal, que hoje o advento da IA está muito fácil eu acho que antigamente era mais difícil, que você tinha que ter muita informação, muita documentação, e hoje está muito fácil. A IA vem contribuir para isso na gente desenvolvedores, né? Então, o que vai mais levar agora é gestão, é isso mesmo nas empresas. O que vai influenciar é a parte de gestão. Então, isso é importante, que todos devem conversando juntos, tech leaders, pessoais de departamentos. Então, a área de gestão vai ser muito difícil aí dominar. Codificação, tudo, já tá tendo os agentes aí operacional, mas a área de gestão, porque a IA, ela tem o poder de saber das coisas, entender, mas ela ainda não tem um poder inteligente de cenários alternativos, porque a IA só trabalha decisões, tomada de decisões no dia a dia, mas ser humano, ato do ser humano, ainda a IA não tem isso. Então, a área de gestão, tech leader, Scrum Master, deve também ali em falar o dev, né, como ser humano, isso aí não vai ser quebrado. Isso aí eu já falo para vocês, já tenho experiência aí. Estou lançando um curso de IA, desvendando o IA lá, se você quiser ver, para você saber que não vai pegar a área de gestão. Isso aí eu posso prometer, porque a IA, ela tem por trás dos panos, ela tem que estar preparada, certo? E muitas coisas aí não está preparada e não está treinada, certo? Então, isso vai influenciar muito essa parte na frente. Isso aí é uma pesquisa de desenvolvimento que eu estou desenvolvendo para o meu PhD aí, mais ou doutorado futuramente, mestrado, né, com pesquisa de desenvolvimento, mas eu já vou salientando isso aí. Apesar que a IA está muito avançada, né, com agentes IAs, tudo isso. Então, esses outros cenários alternativos aqui, além do que eu falei anterior, e se no dia a dia da entrega o ambiente não está pronto, né? E aí você tá lá no code review, aí os devs, o Scrum Master, o Tech Leader ainda tá, o Scrum Master ainda tá com o PO fazendo as planes, e ainda tá fazendo as deles, né? Ainda tá tentando se comunicar, entender o processo de negócio. Nada ambiente pronto. Como é que vai acontecer code review se a gente não tem ambiente pronto? Que ações tomar, né? Então, identificar um motivo é importante. Tá? Atraso na configuração, isso é uma coisa que você deve colocar já também na plane, né? Que você tem que fazer para o projeto. Falta de acesso, né? Tem muito isso que você vai encontrar, né? Porque tem algumas empresas que têm uma forma de segurança. Dependência externa também vai existir. Então, agir com transparência ali na deles com os desenvolvedores podem encontrar tudo isso aqui de problemas. Então, comunicar o risco à equipe, ou pior, nós não temos ambientes aí, eu preciso homologar, que vocês homologuem aí o ambiente
se está dá o de acordo ali, né, no contrato, se está de acordo com o ambiente que vocês esperam, né? No ambiente real, quando a gente fala um ambiente, é com o ambiente da data atual que você montou. Porque ali você vai começar a produzir novos meios, mas você vai evoluindo o sistema, né? Mas vai ter que pegar do pontapé inicial que foi deixado. Redefinir prioridades, se necessário. Evitar culpabilização, isso é ruim no trabalho, porque quando você está trabalhando com o time, nós não estamos objetivo aqui de ficar se você está com o objetivo, como eu falei, um time, né? Um time de futebol, uma equipe, um time de Fórmula 1, uma empresa que está focada em atender outros setores, outros clientes, tem que atender o objetivo da população. Temos que atender o serviço. Hoje eu vejo muito, né, que hoje o trabalho, hoje só está faltando muito gestão, pessoal. Porque hoje tem solução para tudo, mas você vê o serviço público, né, não estou ignorando isso aqui, mas muito serviço público ainda a desejar que existe computação se você for priorizar, e porque ainda os serviços são lentos, porque tem muitas filas ainda em bancos, porque tem muitas filas no posto de saúde com a inteligência. Então isso não é mais problema de tecnologia, certo? Porque tecnologia tem a mão de obra. Então você deve ver que não deve estar culpabilização, é focar na solução ali e atender, né, o que é viável, certo? E se for recorrente, né, propor um ritual fixo de verificação do ambiente um dia antes da entrega. Isso é importante, validar ali com os desenvolvedores. Outros cenários alternativos, ó, pessoal, ó, relacionado ao cenário alternativo, vou dizer, viu? Tem muitos, tem N cenários. Você vai encontrar, você deve focar em entender os rituais, Scrum, cerimônia, jornada de trabalho, tudo ali. Mas eu não estou fazendo aqui uma receita pronta que o Scrum Master deve ser assim e que o Tech Lead deve ser assim. Não é. Porque vai ter. É como no dia a dia, você está trabalhando no dia a dia, vai ter problemas ali. Vai aparecer coisas que às vezes você não vai saber resolver, mas você precisa de um tempo para investigar aquilo e tomar uma decisão, né? Isso se chama gestão. Então, se não alcançar as metas, eu estou trazendo aqui alguns cenários que a gente pode existir, entendeu? Se não alcançar as metas ou tiver impedimentos, acontece, não é isso? Então, aqui, passos eficazes, né? Primeiro, o que a gente deve fazer? Tratar um sprint review, que é importante, mostrar o que foi feito e o que falhou ou o que faltou. Porque os stakeholders vão estar ali, ó, stakeholder, eu desenvolvi isso aqui, mas eu não alcancei a meta. Não é um problema, calma, pessoal. Isso aí é gerenciamento. O stakeholder vai dar um puxão de orelha ali? Vai. O PO vai dar um puxão de orelha? Vai, sim. Mas aí você tem que ter argumento de negociação, né? Justificar com base em fatos, né? Evidenciar muito prints, vídeos, tentar ali o código-fonte mesmo, você validar, informar impedimentos, os desenvolvedores devem fazer muito isso, porque você tem que ter argumentos real ali, que dos escopos mal definidos também, que não teve uma tratação, porque você vai tentar para a gestão ali, ó, a gente não alcançou devido a isso, mas a gente pode, nas próximas sprints, fazer uma melhoria aqui e tal, ok? Na sprint retrospectiva também, a gente deve refletir sobre o que travou a equipe, certo? Criar ações de melhorias, exemplo é refinar melhor os itens, estimar com mais cautela, né? Eu vou falar um pouco aqui no próximos vídeos sobre a Sprint Plan, né? A gente vai detalhar agora todos os rituais mais a profundo para a gente amadurecer mais ainda. Então a gente teve o overview, né? Os vídeos anteriores e a gente vai amadurecendo ali, ó, para um cenário real acontecer no processo operacional, agenda e tudo, ok? Então, usar o Scrum Master como apoio, né? Ele ali pedir ajuda, desbloquear impedimentos organizacionais, criar ponte entre outras áreas, infra, design e negócio. Por isso, o Scrum Master ou o Tech Lead não deve sobrecarregar, porque eles, ou você não sobrecarregar PO, o analista, já deve tirar aquilo ali. O PO, o analista, está cuidando do negócio lá à frente para poder a produção, porque eles têm constantes mudanças. O PO está tratando lá que a área gerencial, o dev nem quer saber, o dev está lá embaixo desenvolvendo, o que é que deve quer saber do risco que está acontecendo lá na empresa tal, ou lá no departamento de, ele está com módulo consumo, no atendimento está que o cliente está reclamando que não está conseguindo cadastrar, não tem nada a ver. Isso aí vai afetar desempenho, afetar tudo isso. Por isso eu digo que cada módulo que você pega, ou cada cenário, ou cada serviço ali, você tem que colocar na Scrum, né?
e saber tratar. Vou deixar uma dica extra aqui. Como PO e Tech Lead, você tem que ter uma vantagem estratégica, né? Entender do negócio e da técnica. Use isso, né, para a artimanha. Garantir que os itens do backlog tenham viabilidade e escopo claro. Validar se cada entrega está com o ambiente e contexto pronto. Isso deve ser uma dica extra aí para o PO e Tech Lead, você aí que vai atuar, ou você que não está atuando, ou que vai exercer. É uma dica aí. Ou você deve, que quer estar conhecendo o Scrum e precisa saber, poxa, o PO faz dessa forma, o Tech Lead, para você saber que eles têm uns pesos nas costas. Então, você, desenvolvedor, não é porque você está ali no código baixo que você é importante. Você precisa mostrar seu desenvolvimento e você sua tarefa. Se você quiser avançar de nível, você vai chegar lá também. Agora tem uma questão. Como você exerce certo cargo, o que você não pode fazer, né? Como deve, às vezes, eu já aconteceu muito isso comigo. Querer exercer a profissão, eu sou dev desenvolvedor e tech lead e eu sendo desenvolvedor. Não pode, porque você não vai alcançar suas metas e a equipe vai desandar. Então, cada um tem que saber seu papel. Ah, mas eu tenho conhecimento de tech lead também, pior. Você está atuando como desenvolvedor. Se você quiser atuar tech lead, aí vai ter que fazer o processo seletivo, fazer tudo isso, ou classificação. Porque o Scrum, pessoal, quando começa as pessoas querer subirem demais, assim, sei lá, dar pitaco em certo cargo de cada um, no momento de gerenciar o produto, que é o foco ali da equipe, você vai embaralhar tudo. É igual um time. O Scrum, na verdade, é um time, né, pessoal? Eu já falei isso, então vou repetir. Por quê? Você é zagueiro, tem lá a equipe no futebol, vamos lá. Né? Eu gosto muito de assistir, né? E aí, futebol, eu torço aí, meu Palmeiras que não tem o Mundial. Difícil, mas faz parte. Tem um time ali, 10 é o time de 10 pessoas. Então, assim, cada um tem sua função. O zagueiro, né? Tem um lateral, tem um atacante. O lateral, às vezes, vai lá ajudar o zagueiro, beleza. Mas, às vezes, o lateral tem que ficar no seu lateral ali. O atacante não pode ficar toda hora na zaga, só se no momento específico de ele quiser ajudar ali um time, né? O time tá apertado, saiu um, eliminou um. Então, assistindo o jogo, a gente também pode usar na prática aqui no Scrum. O futebol também, eu gosto muito de assistir a gestão, você vê os grandes técnicos aí, né, de futebol, você vê que tem que ter uma gestão ali de alternativas, que é um jogo dia a dia. Então, cada um no seu papel ali, mas ajudando a equipe o que puder influenciar. E quando deve, não deve. Aí tem uma pergunta que cai muito no cenário da TV. Quando deve, não consegue estimar. Isso acontece constante, não tem como. Causas comuns, né? A user story está muito genérica ou sem critérios de aceite claros. Então, quando o dev não consegue estimar, essas são uma das causas, algumas das causas, né? Tarefa envolve tecnologia nova ou desconhecida, há dependências externas não resolvidas, o item exige análise técnicas mais profunda. Isso aqui vai acontecer e eu vou explicar mais à frente no Sprint Plan novamente, que a gente vai fazer a segunda parte do nosso estudo de caso, só que detalhada. A gente deu uma visão geral. Mas acontece muito isso, né? O PO lá tava com pressa e falou, ó, pessoal, a Sprint Goal agora, né? Que eu falei, a Sprint Goal é o que eu falei no vídeo anterior. A Sprint Goal é que você deve atingir aquela meta ali, é a meta da sprint, meta pro PO do produto que deve alcançar. Não deve ter duas Sprint Goal para um objetivo, certo? Aí você tem que fazer outra Sprint Plan com a time, porque o time está sobrecarregado daquela tarefa. A Sprint Goal pode ter N marcos, N os stories, certo? Eu vou detalhar mais à frente. Mas eu já falei isso nos vídeos anteriores. Então, o PO às vezes estava com pressa no módulo de consumo, no módulo de faturamento, e acabou que ele não conseguindo ali detalhar muito. Aí a sprint plan, todo mundo correu e ó, PO, vamos detalhar isso aqui, vamos... A sprint plan, às vezes, muitas sprint plan, às vezes demora 2 dias o máximo 2 dias. Ou às vezes pode fazer uma sprint planning, eu vou falar lá na frente. Uma sprint planning você pode fazer um dia, e o outro dia, na próxima semana, fazer outra. Quando terminar uma sprint, aí você pode fazer a outra.
Aí vai fazendo, dividindo. Ou tem uns que faz 2, 3. Aí é gerenciamento, né? Aí você deve ter fazer um acordo com a equipe. Eu vou mostrar um pouco o cenário aqui na frente e a gente vai ver. O que fazer na hora, às vezes, quando o dev não consegue estimar? Estratégia rápida, perguntar ao dev, o que está te impedindo de estimar? Identificar se falta de informação ou é complexidade técnica, é o famoso dívida técnica, né? Não é acusar o desenvolvedor, já falei isso. Refinar o item junto, PO mais Tech Lead pode detalhar melhor ali com o apoio da equipe. Os experientes já deve dizer ali, ó, essa tarefa aí X deve isso, entendeu? Dividir um sub-itens também, quebrar a tarefa em grandes partes menores, cada uma, usar referências, ok? Se mesmo assim não for possível estimar, aí é difícil, né? Se tá lá e não tá difícil, não consigo. Porque pode o desenvolvedor chegar, eu não consigo, eu não sei estimar, eu não tenho experiência nisso. Marcar com a gente de speak, né? Técnico para investigação, porque pode ser tarefa complexa mesmo de investigação, até para nível de senioridade sênior também, ok? Adicionar sprint como aprendizado, não incluir na sprint caso esteja muito incerto, né? Então, voltar ali para o backlog para refinamento posterior, que você pode marcar na quarta-feira, que é a nossa quarta-feira ali, vamos marcar o nosso refinamento detalhado com a equipe. Ah, mas os desenvolvedores estão atuando. Aí você tem que chamar os desenvolvedores que não conseguiu, né, atuar ali internamente. Deixar os outros trabalhando. Papel de cada um nesse momento, né? Deve explicar a dificuldade em estimar, atuação ali. PO, esclarecer os objetivos, né? Critério e contexto do item. Ele vai esclarecer só isso. Aí agora, o PO não pode ficar muito detalhando ali, né? Se ele quiser detalhar, ele até detalhe melhor, porque ele pode ter um nível PO, tem PO aí que já foi muito desenvolvedor e detalhar, mas só que aí ele já está exercendo, saindo um pouco da função dele, porque ele está tomando seu tempo e aí fazendo outro papel. Por isso eu digo, o Scrum tem metodologias e não pode fugir de papéis. O Tech Leaders sugerir ali as abordagens técnicas ou exemplos similares e o Scrum Mesh facilitar a conversa e garantir que o processo siga bem. Dica aí, outra dica para o PO e Tech Lead, certo? Antes da Sprint Planning, tente sempre ter os itens refinados. E com um contexto técnico mínimo, você pode usar ali um ritual de backlog e refinamento, com os devs e os Tech Lead para ajustar estimativas surpresas da planning. Então, você pode fazer ali um refinamento com um backlog ali. Você pode fazer em agendas, pessoal. Aqui não é o ritual, você deve saber os rituais de Scrum, as cerimônias em Scrum também. Você deve também saber a jornada de trabalho da sua equipe e ali você vai chamar, né, com determinado assunto. Eu não consegui, PO me passou o Sprint Goal, não consegui refinar, certo? Na Sprint Planning. Mas você pode fazer o seguinte, antes da Sprint Planning, você pode ter ali preparar, ó, devs aqui, antes de encontrar com o PO, vamos fazer aqui um backlog de refinamento aqui, juntos. Sugiro. E aí depois quando conversar com o PO, stakeholders, ali junto, na sprint plano, e você falar com eles, ó, refinamos assim, assim, assado. Ok? Isso não é se esconder, porque às vezes não vai dar tempo mesmo, pessoal, não vai dar tempo. Eles, o PO e o coisa tem que entender. Durante a carga horária de trabalho, você tem de 8, né, dependendo da empresa, de 8 a 18 ali para cumprir seu trabalho diário. E aí você tem que gerenciar esse tempo. Mas ali aí é acordo de contrato, não é isso? Então é isso, pessoal. A gente falou tudo isso. Veja os vídeos anteriores. Olha, nós entrou em muitos cenários, cenários alternativos. Esse foi o cenário alternativo desse vídeo. Próximo vídeo, vamos entrar aqui e fazer um novo cenário da Saneaben, da empresa. E vamos entrar nessa parte de entrar aqui com outro módulo para a gente começar a fazer diário aqui nosso Scrum, certo? É tipo como a gente está trabalhando, vamos entrar ali, explicar ao pessoal, já temos aqui a nossa jornada de trabalho, né? As cerimônias de Scrum, certo? E nossa jornada de trabalho também aqui, explicando, ok? Espera aí a gente contribuir e não tem, a gente vai, o Scrum é isso, o Scrum tá de dia a dia, tá ali
fazendo as cerimônias, a jornada de trabalho, e ali com a equipe a gente junto possa trabalhar, ok? Então é isso, até o próximo vídeo. Olha, eu garanto a vocês que no próximo vídeo aqui a gente vai ter um melhor entendimento para começar as ferramentas operacionais. Saliento que você pode usar outras, mas é uma forma de a gente fazer a metodologia aqui na prática, ok?